você que está chegando junto com a gente aqui no canal Te Explico. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 5 de dezembro de 2020. Hoje nós vamos trazer duas partes de um conteúdo bastante importante. Vamos falar sobre a revisão que mais dá dinheiro através do INSS e também através da Justiça. Se você quer saber como funciona a revisão da vida toda, assiste aí o conteúdo. Se tiver dúvida, acalma. Esse conteúdo vai ser dividido em duas partes, tá ok? Nós vamos começar com a introdução, é um pedaço rápido, e depois nós vamos para a segunda parte, depois que a gente terminar esse conteúdo aqui. Guia completo para a revisão da vida toda 2021. É papo de grana, é canal Te Explico. Se liga aí que a gente vai começar a explicar tudo a partir de agora. Para começar, como funciona essa revisão, como ela vai funcionar também em 2021. Antes de mais nada, antes de você saber qual é o seu direito, como buscar, a gente precisa entender como funciona a revisão da vida toda, tá ok? A revisão da vida toda é uma espécie de revisão de benefício previdenciário, como aposentadorias, pensões, auxílios, entre outros, nesse caso, objetivos de afastar a regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999. Portanto, todas as contribuições previdenciárias do segurado seriam reaproveitadas, incluindo aquelas realizadas em 1994 em diante, ainda que afastado se categorize como divisor mínimo, ok? Antes, você precisa saber por que você tem que conhecer um pouquinho do que você vai buscar na justiça antes de chegar direto entrando com um pedido e procurando o advogado. Você precisa primeiro reunir as informações para depois sim você buscar o caminho certo, deixando praticamente mais fácil do seu advogado entender o que você está buscando. Vamos lá. Antes de se inteirar sobre o Estatuto da Revisão da Vida Toda, é preciso entender um pouco sobre as regras de transição do direito previdenciário que estão sujeitas a alterações constantes, sobretudo em momentos de crise econômica, como a gente está passando no momento por conta da pandemia do Covid-19. Sendo assim, sempre que surgir uma nova regra previdenciária, também existirão três grupos de pessoas. Vamos lá, hein? A. Aquelas que já estão filiadas ao sistema e já cumpriram todos os requisitos para serem contempladas pelo benefício previdenciário perante as regras antigas, ou seja, já têm o direito adquirido. B. Pessoas que já são filiadas ao sistema, mas que ainda não cumpriram todos os requisitos que dão direito ao benefício previdenciário conforme as regras antigas. E C. Aqueles que se filiaram ao sistema somente após o surgimento das novas regras, ou seja, depois das reformas. Vamos lá. O cidadão ou os cidadãos integrantes do grupo A são permitidos a optar pelas regras que oferecem mais vantagens que normalmente são as antigas. Em contrapartida, aqueles regidos pelo grupo C não estão aptos a escolher, devendo apenas seguir o novo regimento. Mas como fica a situação daquelas pessoas integrantes do grupo B, que está no meio de uma situação antiga e também está próximo da situação mais nova? É possível observar que boa parte das novas regras previdenciárias são mais rigorosas que as antigas. Sendo assim, pessoas do tipo B que já estão inscritas no sistema, mas ainda não cumpriram todos os pré-requisitos necessários, podem, aí nesse caso, ser surpreendidas. Isso porque, quando iniciaram as contribuições, imaginavam conseguir se aposentar mediante um processo que foi alterado no meio do caminho. Portanto, em um momento precisam cumprir requisitos maleáveis
de uma hora para outra, vem os seus direitos se tornarem mais complexos mediante a uma nova lei. É o que está acontecendo hoje com o pessoal que vai se aposentar. Tem o pessoal que está entrando agora, que começa com as novas regras, e tem o pessoal que já estava nas novas regras, ou melhor, nas regras antigas, só que não tinha o direito de se aposentar ainda, porque ainda estava faltando os requisitos. É por isso que tem nesse meio a regra de transição, quando passa da antiga para a nova regra. Então tem aí uma parte que você consegue ter um ponto de equilíbrio entre um e o outro, ok? Normalmente isso acontece porque as pessoas não tiveram o direito adquirido, somente a expectativa do mesmo. Assim, entende-se que não existe o direito adquirido ao regime jurídico. Por outro lado, no intuito e amenizando aí os impactos da lei previdenciária, estabeleceu-se as regras de transição aplicadas aos integrantes do grupo B, funcionando como um intermédio entre a antiga e a nova regra. Tá vendo aí? A gente explicou e você entendeu. Eu espero que sim, né? Exemplo clássico da regra de transição. Até parece um trava-línguas, porque quando você vai falar exemplo clássico de regra de transição, se você falar rápido, se você errar, tem uma galerinha que vai deixar o comentário só para poder encher a paciência, não contribui com nada, mas quer criticar. Mas vamos lá. Exemplo clássico da regra de transição do artigo 142 da LB. No intuito de entender melhor a situação, o exemplo se baseará no caso do artigo 142 da Lei 8.213 de 91. Desta forma, observa-se que as regras antigas estabeleciam que a aposentadoria por velhice, por tempo de serviço especial, exigiam um tempo de carência de 60 meses para que o benefício pudesse ser concedido, de acordo com os artigos 32, 33 e 35 do Decreto 89.312 de 1984. Contudo, a Lei 8.213 de 91 passou a exigir o prazo de 180 meses de carência no mesmo sentido. Agora imagine o susto do trabalhador que já havia contribuído, por exemplo, 55 meses de carência até a previsão inicial no momento da publicação da nova lei. Sendo assim, o artigo 142 definiu uma tabela progressiva que visa o aumento gradativo do período de carência a partir dos 60 meses até 180 meses, com o objetivo de amenizar a regra de transição desta exigência de carência direcionada ao grupo B. Segundo o artigo 142, o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até o dia 24 de julho de 1991, assim como o trabalhador e o empregador rural, regimentos no caso aí pela Previdência Social Rural, o período de carência das aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial deverão seguir a tabela considerando o ano em que o segurado, no caso aí, cumpriu todas as condições necessárias para o direito ao benefício, aí no caso que ele vem buscando junto ao INSS, ok? Dá uma olhadinha aqui nesse gráficozinho relacionado ao ano de implementação das condições e os meses de contribuições exigidos. Primeiro passo, 1991, 60 meses de contribuição exigida. 1992, também 60 meses. 1993, 66 meses, aí já modifica. 1994, 72 meses. 1995, 78 meses. E 2011, quando teve aí a primeira modificação na reforma da Previdência, já batia na casa de 180 meses de contribuição exigidos aí para que a pessoa consiga se aposentar. Então você já tem aí uma situação que você precisa conversar com o advogado, apresentar a sua documentação para saber se vai valer a pena ele entrar com um pedido, se vai ser vantajoso para você ou não, o
que você recebe hoje. Então você tem que conversar com ele para saber se vai valer ou não, tá bom? Mudança nos cálculos relacionados à Previdência da Lei 9.876 de 1999. A Lei 9876, de 26 de novembro de 1999, dispõe sobre a alteração no meio de calcular o benefício previdenciário. Antigamente, a redação original da Lei 8.213 de 91, o cálculo do salário do benefício, o SB, constituía, na média simples, os salários de contribuição, que no caso aí é o ESC, correspondente aos números, os últimos 36 meses, aplicado a correção monetária e apurado o período não superior a 48 meses. Portanto, basta pegar os últimos 36 meses, que são as últimas 36 contribuições correspondentes, ok? E atualizá-los monetariamente. Quem vai fazer isso para você é o contador ou o advogado. Você não vai conseguir fazer isso, a não ser que você já seja da área. O resultado deve ser somado e dividido por 36 meses, destacando que esses 48 meses são denominados o período básico de cálculo, que é onde o INSS faz a base para saber quanto você vai receber. Caso a aposentadoria seja por tempo de serviço especial ou por idade, ou seja, benefícios programáveis, e se o segurado possuísse menos de 24 meses de contribuições no seu PBC, seria aplicado um divisor mínimo de 24 na média de salários de contribuição. Portanto, se a pessoa tivesse 18 contribuições dentro dos últimos 46 meses, ao invés de aplicar o cálculo padrão, a soma se basearia apenas nos 18 meses, aí que não seria no caso de contribuição, e dividiria o resultado por 24. É possível notar um valor significativamente baixo do que se a divisão pudesse ter sido feita na base de 18. Desse modo, após a Lei 9.876 de 99, o cálculo do SB ficou da seguinte forma. Primeiro ponto, para aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, igual média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no caso, 80% de todo o período contributivo multiplicada pelo fator previdenciário. Continuaria você tomando prejuízo. Para a segunda parte, para a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Nesse caso aí, se você for buscar a revisão da vida toda hoje, a situação já muda de figura, dependendo da sua situação. Você faz a busca, conversa com o seu advogado, ele vai saber se vai valer a pena ou não para você fazer o pedido da revisão da vida toda e tentar melhorar o teu pagamento, ok? Importante se ligar. Vale lembrar que, no caso da aposentadoria por idade por tempo de contribuição, caso o segurado atinja a pontuação 8595, o fator previdenciário somente será aplicado se for favorável ao segurado. Em outras palavras, basta resumir todos os salários de contribuição da pessoa, atualizar monetariamente, escolher os 80% superiores e fazer uma média aritmética aplicando o FP se necessário. Vamos continuar. O PBC corresponde a todo o período contributivo do segurado, ou seja, vai muito além dos 48 meses anteriores. É simples enxergar que não existe um divisor mínimo, muito menos a característica de junho de 94 dessa regra. Assim, surge a dúvida de muitas pessoas que acharam que o PBC fosse contado somente a partir de julho de 94. Só um advogado especialista em direito previdenciário que consegue notar alguma diferença. Se eu for colocar para você, eu vou estar passando errado. Então você tem que conversar com o advogado para estudar a tua carta de aposentadoria, a tua carta da pensão, para saber se o cálculo foi feito da maneira correta, ok? A resposta é não, se você está procurando aí saber sobre a situação do divisor mínimo.
pois esse fator equivale apenas à regra de transição e o caso citado anteriormente se refere à regra permanente, aplicada a todos os cidadãos que se filiaram ao sistema após a Lei 9.876, ou seja, depois do dia 26 de novembro de 99, os integrantes aí estão no grupo C, ou seja, entraram depois da reforma da Previdência de 1999, ok? Regra de transição do artigo 3 da Lei 9.87699, hein? No caso das pessoas do tipo B, aquelas regidas pelo sistema a partir de 26 de novembro de 99, mas que ainda não se enquadraram em todos os requisitos para ser contemplados pelo benefício, a Lei 9.876 impôs uma regra de transição. Observa a situação aí. Artigo 3º. Para o segurado filiado à Previdência Social, até o dia anterior à data de publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral da Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrente dessa competência de julho de 94, observando aí o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, com a redação dada por essa lei. Segundo passo, no caso das aposentadorias de que tratam as alíneas B, C e D do inciso 1º do artigo 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere ao caput, no caso aí, 1 não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho de 94 até a data do início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Outro questionamento vem à tona acerca, no caso aí, dos poucos salários de contribuições presentes no PPC e determinada aí a pessoa, de modo ainda se faz necessário aplicar um divisor mínimo correspondente a 60% desse PPC. Se você tiver, no caso aí, querendo saber sobre essa situação, a resposta é simples. O divisor mínimo é semelhante ao exemplo de, no caso que foi citado, de 24 anteriormente, agora com um valor variável, mas que continua a prejudicar o montante do benefício, ou seja, nesse ponto aí entra o chamado fator previdenciário, ok? Segue aí o caminho da situação. Ainda sobre a informação anterior, mas qual o sentido de estabelecer uma regra de transição que não ameniza a permanente, fazendo justamente o papel contrário de prejudicar o referido grupo? Vamos lá. Segundo o professor Hermes Arraes Alencar, a intenção do legislador era de exigir aos que já integravam o regime geral pelo menos 36 salários de contribuições dentro do PPC. Isso porque entre julho de 94 e novembro de 99, esses períodos correspondem no caso aí, a pouco mais de 60 meses e 60% de 60 meses equivalentes a 36 meses, número base da lei anterior para cálculo do SB. Portanto, a regra de transição seria viável se possuísse vigência determinada, mas fora isso, não há nenhuma justificativa plausível. É por isso que as pessoas vão buscar a revisão da vida toda, para saber se houve algum erro na hora do cálculo, ok? Revisão do afastamento da regra de transição. Vamos lá. Nome fantasia foi dado pelo advogado Guilherme Portanova ao conhecido, no caso, por revisão da vida toda ou PBC total, que dispõe sobre utilizar todo o período contributivo do segurado, mesmo aquele anterior a 94. Neste sentido, a solicitação é feita em torno do afastamento da regra de transição, aplicando-se
a regra permanente que visa a utilização de todo o período contributivo sem o divisor mínimo, apesar de ser o resultado prático ou argumento jurídico desse caso é bem mais forte, ok? O princípio do melhor benefício na revisão da vida toda. Vamos lá, gente, eu vou dar uma parada agora nessa primeira parte, vou pausar o vídeo, nós vamos agora partir para a segunda parte. Então você que assistiu até agora, vai agora aguardar a gente começar a próxima fase. Eu espero você na segunda parte do conteúdo, porque a gente já deve ter passado de 10 minutos. Já já eu tô voltando com a segunda parte, não sai daí não, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e vem junto.